ele apurou e qual é a informação que você tem? Vai sair essa CPI ou não? Vamos lá, vou fazer um breve resumo para quem nos assiste. Para quem não se recorda, a bancada de oposição impetrou um mandado de segurança para que a CPI fosse finalmente instaurada. O presidente da Câmara, à época, o Pedro Macário, se recusou a instaurar a CPI. A bancada da oposição ajuizou, impetrou um mandado de segurança e conseguiu liminar, determinando a instauração da CPI. Essa liminar foi reformada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, a decisão foi revogada, os seus efeitos foram suspensos e, em seguida, o Dr. Cláudio Pantoja, titular da Vara da Fazenda Pública, proferiu sentença confirmando a liminar e determinando a instauração da CPI da Saúde. O tribunal, ou melhor, o prefeito recorreu da sentença e, ao mesmo tempo, entrou com um pedido de suspensão, ou melhor, um pedido para que o recurso fosse recebido apenas no efeito devolutivo, ou melhor, também no efeito suspensivo, ou seja, a decisão não poderia ser executada. Segundo entendeu o município, a decisão deveria, a execução, ou seja, a instauração, enfim, da CPI deveria aguardar o julgamento do recurso em todas as instâncias. O município, ou melhor, o prefeito conseguiu que o tribunal concedesse efeito suspensivo à apelação ao recurso do município. Então, não foi possível exigir o cumprimento da obrigação, ou seja, a instauração da CPI. Então, mesmo o presidente tendo iniciado os trabalhos, não foi possível a condução dos trabalhos, uma vez que essa decisão desobrigou o presidente ao determinar que o recurso fosse recebido também no efeito suspensivo, possibilitou que a CPI não fosse instaurada pelo presidente da Câmara. Certo? Em seguida, os autos foram para o Ministério Público da Bahia para que ele opinasse, ele emitisse um parecer. Um parecer é um opinativo. O Ministério Público, nesses casos, ele é obrigado a ser ouvido. Ele atua como chama de cursus legis, ou seja, fiscal da lei, e emite parecer, ou seja, uma opinião. O promotor de justiça, ou o procurador de justiça, emite uma opinião sobre a matéria posta nos autos. Opinião essa que pode ser seguida pelo juiz ou não. O juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público, ou seja, ele não está legalmente obrigado a seguir o que consta no parecer. Mas o parecer tem força e costuma ser seguido pelo juiz. Ele leva em consideração esse parecer, até porque o Ministério Público não tem interesse no processo, ele não é parte nesse caso aqui, ele é apenas fiscal da lei e emite parecer. Então, nesses casos, o judiciário acaba seguindo, como eu disse, não há garantia de que ele vai seguir, o juiz não está obrigado, o desembargador não está obrigado a seguir, o parecer não vincula, mas é possível que ele acabe seguindo. E o que entendeu o representante do Ministério Público no processo? Ele entendeu que não havia elementos que pudessem levar o desembargador a conceder o efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Ele entende que a decisão que concedeu o efeito suspensivo é equivocada. Assim entende o Ministério Público. Deixa eu retirar um trecho aqui, o excerto do parecer do Ministério Público. Só um segundo. Aqui, abro aspas. De qualquer modo, opta-se aqui por reafirmar
a razoabilidade da possibilidade da Câmara Municipal de Paulo Afonso em instaurar a comissão parlamentar de inquérito, pois a decisão hora gastada pauta-se apenas no lapso temporal decorrido entre a data do requerimento e a suspensão da segurança. Na verdade, corrigindo, o prefeito de Paulo Afonso entrou com um pedido de revogação de segurança perante o presidente do Tribunal de Justiça. Considerando, volto a abrir aspas, a entrada do requerimento e a suspensão da segurança, e que a execução provisória do mandamos, ou seja, do mandado de segurança, revela-se prematura, considerando a necessidade de exame necessário. Vamos lá. Nesse sentido, corrobora seu entendimento exarado no parecer, em outro parecer já emitido pelo Ministério Público, nos autos da suspensão de segurança, o qual demonstra que os argumentos lançados na decisão julgada, ou seja, na decisão que foi proferida, com a máxima licença, são contraditórios e não se sustentam para a concessão da suspensividade almejada. Destacam-se trechos do parecer que ele transcreve aqui. Então, o Ministério Público entende que... Arremata o Ministério Público. Nessa senda intelectiva, evidenciada a ausência do risco de lesão aos bens jurídicos protegidos pelo Instituto da Suspensão, em especial a ordem administrativa e economia pública, justifica-se, pois, a revogação da decisão recorrida. O Ministério Público opinou pela revogação da decisão que suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo juiz Dr. Cláudio Pantoja. Então vamos lá. Então o Ministério Público é a favor da abertura da CPI da saúde. Se manifestou favoravelmente à abertura da CPI da saúde aqui em Paulo Afonso. É isso? Ele entende que a decisão que concedeu a suspensão da execução provisória, ela é equivocada, ela está errada do ponto de vista jurídico. Fala o Ministério Público. O Ministério Público entende dessa forma. Então ele entende pelo provimento que dessa decisão que concedeu efeito específico, a bancada da oposição interpôs um recurso chamado agravo interno. E ele buscando revogar essa decisão, reformar essa decisão. E o Ministério Público emitiu parecer favorável ao provimento do recurso. Ou seja, ele entende que essa decisão, que não permitiu a execução provisória, seja cassada, seja reformada. Entendi. E que a CPI pode sim, deve sim, ser instaurada de imediato. Então vamos lá. Se o Judiciário seguir a recomendação do Ministério Público de instaurar a CPI, ou seja, retornar aos trabalhos, que eles estavam no início dos trabalhos da CPI, a Prefeitura de Paulo Afonso, principalmente o senhor Marcondes Francisco, entra numa berlinda terrível. E aí eu vou dizer por quê. O pior pesadelo para qualquer político é entrar no ano eleitoral com a comissão parlamentar de inquérito funcionando. E é isso que vai acontecer, que deve acontecer. É a pior tormenta de qualquer político. Isso. Entrar no ano eleitoral com a comissão parlamentar de inquérito funcionando. O bicho pega. Está caminhando. Posso estar errado. Mas com essa manifestação do Ministério Público, está caminhando para uma reformulação da decisão. Certo, Rômulo? Exatamente. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, pelo provimento do agravo interno. O que resultaria... Na grande maioria das vezes, o desembargador, o juiz, segue a recomendação do Ministério Público. Eu não diria na grande maioria das vezes, mas... tem um peso importante. Tem um peso muito importante. Então, é possível, diria até provável, que o desembargador relator siga o posicionamento, o entendimento do Ministério Público, que é no sentido de dar provimento ao agravo interno,
o que possibilitaria o cumprimento provisório da decisão, o que implicaria a instauração da CPI de forma imediata. Tudo bem. Então está caminhando para uma reformulação da decisão do desembargador. Olha, isso aqui é muito grave, viu? Bicho pode pegar. Isso aqui vai movimentar todo o campo político de Paulo Afonso. Com certeza. Porque vamos lá, pensa aqui comigo, nós estamos em novembro praticamente. Nós estamos no dia 25 de outubro, daqui a 6 dias termina o mês, entra novembro, certo? E aí, politicamente falando, até acho que 15 de dezembro, por aí, funciona o legislativo, depois para tudo. E só volta depois do carnaval, certo? O judiciário. Não, o legislativo. O legislativo. O legislativo. Ou seja, de 20 de fevereiro para lá é quando volta. As sessões. Ou se Zé da Bel quiser colocar para março. A volta das sessões legislativas na Câmara de Paulo Afonso. Aí. Se o desembargador reformular a sua decisão com o peso dessa manifestação agora do Ministério Público do Estado da Bahia, opinando e informando que há sim legalidade na CPI, não ilegalidade, que a CPI ela foi suspensa porque a prefeitura alegou ilegalidade. Tô errado, Rômulo? Isso. E o Ministério Público da Bahia está se manifestando e informando não existe ilegalidade. O Poder Legislativo tem sim a prerrogativa de abrir uma comissão parlamentar de inquérito. E pode fazê-lo imediatamente. Esse é que é o que a gente deve entender. Porque o que foi obstado foi o cumprimento provisório, ou seja, o cumprimento da decisão antes do trânsito julgado, ou seja, antes de todos os recursos serem julgados. Então o Ministério Público entendeu que é possível sim que a CPI seja instaurada imediatamente, independentemente do julgamento dos recursos posteriores. O Anderson Marcelino está perguntando aqui o seguinte: o Ministério Público deu esse parecer, mas lá em Salvador vai parar não? Ele está perguntando assim, não vai parar lá em Salvador, chegando lá em Salvador? Como assim? Não entendi. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o Ministério Público deu esse parecer. É. Lá em Salvador vai parar? O que ele está querendo é o seguinte: vão seguir? Não, vai ter algum crédito? É isso que ele está querendo dizer. Esse parecer, ele é emitido dentro do processo. Ou seja, então, é um promotor de Salvador daqui, Romulo? De Salvador. Ah, então vamos lá. Então já muda o contexto todo. Já muda o contexto todo aqui. O parecer foi dado por um promotor de Salvador, é isso, Romulo? Isso. Quando o processo chega para julgamento, esse tipo de demanda, ele chega no gabinete para julgamento, a primeira providência, em regra, do desembargador relator, é remeter os autos para o Ministério Público emitir parecer. Faz parte do procedimento. E o Ministério Público emitiu parecer nesse sentido que eu trouxe agora. Ou seja, um promotor de Salvador deu parecer favorável à instauração da CPI, ou seja, à volta da CPI. Porque ela foi aberta. Aí o bicho não pega. funcionou, certo? Quando ia começar os trabalhos, eles estavam apenas na parte organizacional da CPI. Quem ia ser o presidente, quem ia ser o secretário, quem ia ser o relator, quem ia ser o titular, quem ia ser o suplente. Acabou não se instalando verdadeiramente. Assim, se instalou, mas não começou os trabalhos. Começou os trabalhos, bem foi observado. instaurada, mas não começou os trabalhos, certo? E aí, esse parecer agora pode mudar o jogo político todinho. Isso. Porque agora Marcondes Francisco tem aí agora, certo? Um espinho na sua carne. Oi. Porque se o TJ Bahia seguir a recomendação do Ministério Público, desse promotor de Salvador, as coisas mudam, meu amigo.
as coisas mudam. E outra, parlamentar não vai querer ser favorável ou ser contra a CPI em ano eleitoral, não. Tá ouvindo, prefeito? Tô errado, Rômulo? Exatamente. Nós estamos... Não, Coisa preste pega, atenção. coisa pega. Não estamos falando aqui de uma comissão parlamentar há 1 ano da eleição. Eu não consigo entender, Juleal, quem é, antes da gente encerrar, eu não consigo entender quem são os articuladores da prefeitura. Porque vamos lá. Por que não deixou essa CPI ser aberta lá atrás? Era o que eu já suspeitava. Suspeitava o quê? Rapaz, provavelmente essa CPI vai ser aberta em ano eleitoral. E aí já era. E aí já foi. E aí que o estrago é maior. Por exemplo, existe aquele estrago que tem como você conter. Existe aquele estrago que tem como você conter, que é aquele estrago ao longo prazo, certo, Rômulo? Isso. Há 1 ano, 1 ano e meio das eleições, que tem como você conter as arestas, conter as feridas, tentar sanar o problema. Mas quando uma situação dessa é em ano eleitoral, o estrago é gigantesco. O estrago praticamente é irreversível. Você não consegue reverter uma comissão parlamentar de inquérito e todos os seus desdobramentos faltando 5 meses para a eleição, não. Primeiro que a CPI é de 90 dias a sua instauração, não é isso, Romulo? Isso. É 90 dias que vai estar trabalhando ali. Se for diário, a CPI, os trabalhos diários, aí que o negócio complica mesmo, porque a gestão vai estar 24 horas, 7 dias por semana, 24/7 na mídia, porque a mídia de Paulo Afonso e a mídia da região, a mídia da Bahia vai vir pra cá. A mídia da Bahia vai querer acompanhar. A mídia da Bahia vai querer noticiar. E aí é um estrago, na minha opinião, irreversível. O prefeito Marcondes Francisco, ele hoje está na Berlinda. Na Berlinda. Tô certo ou tô errado, Romulo? Exatamente, Moisés. Eu quero presenciar isso. Essa sinuca Essa decisão em que aí vai estar o prefeito Marcondes Francisco. mexe muito aí na situação. Juntamente com o gabinete do mal. Isso. E com os seus, eu diria, os seus vassalos na Câmara, que ele tem alguns vassalos na Câmara. Essa é a verdade.